Uma nova frente fria vai mudar o tempo amanhã no centro-sul do Brasil. Ela vai se formar entre o Paraná e Santa Catarina, mas vai deixar o tempo bem fechado também no sudeste e em parte do centro-oeste. Tem alerta de chuva forte para o norte de Santa Catarina, São Paulo e também oeste de Mato Grosso. À tarde pode ter pancadas de chuva do Amazonas até o Pará. Amanhã chove fraco nessa parte do litoral do Nordeste e o sol vai brilhar forte no Rio Grande do Sul e na faixa que vai do Rio de Janeiro, norte de Rondônia até o Ceará. O tempo vai continuar muito seco no Nordeste. Na área em amarelo, a umidade do ar fica abaixo dos 30%. Os piores índices serão registrados no Piauí, Ceará e Pernambuco, onde a situação já é bem crítica. Já no outro extremo do país, no Rio Grande do Sul, o frio da manhã ajuda a condensar a umidade e provocar nevoeiro. E os gaúchos vão acordar com as temperaturas na casa dos 11 graus. Brasília logo cedo terá 16 e Salvador 22. À tarde, a temperatura sobe para 21 em Porto Alegre, 24 graus em São Paulo e 34 em Manaus. O excesso de velocidade é a principal causa de acidentes nas rodovias que cruzam São Paulo. Os repórteres Fábio Turci e Júlio César registraram vários flagrantes de imprudência que põem em risco a vida das pessoas. Na rodovia Ayrton Senna, que liga São Paulo ao interior do estado, muita gente desafia os dois limites: a velocidade máxima e a distância mínima do carro da frente. Rodovia Regis Bittencourt, principal ligação entre São Paulo e o sul do país. Atrás de nós tem gente com pressa demais. Já estou na velocidade máxima permitida. Se eu precisar frear, será que ele vai ter tempo de frear também? Você fica aflita de você poder ter que frear imediatamente e sabendo que tem gente grudada e que provavelmente se você frear ele vai vir em cima de você, né? O tamanho do perigo pode ser ainda maior. Dá a impressão que a gente vai ser atropelado e não ultrapassado. Olha a velocidade desse caminhão. Eu encosto aqui porque é melhor sair da frente. A 110 km por hora somos ultrapassados pela carreta, que não deveria passar de 90. E os caminhões vêm em cima, ficam assim colado. E eles não respeitam muito a gente não, viu? Não respeitam o limite da estrada e nem a carga que eles estão levando. Na Via Dutra, neste trecho de curvas e descida, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Com um radar em forma de pistola, este consultor mostra que poucos motoristas obedecem. 120 esse carro, 9897, caminhão branco. Agora freou. Um caminhão andando desse jeito corre o risco de não ir muito longe. Houve um que se perdeu nesta curva fechada e acabou tombando. A caçamba ficou caída aqui na pista, sozinho. Esse caminhoneiro atrapalhou a vida de muita gente. Por sorte, o motorista teve só ferimentos leves. Quando você tem um comportamento de risco, como nós vimos diversos deles aqui, a incidência de acidente, ela aumenta. Por isso que o Brasil tem esses números de guerra, né? Você tem mais de 40 mil mortos por ano em acidente de trânsito. Aí o porquê? Uma pesquisa inédita da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo concluiu que pacientes vítimas de infarto nem sempre recebem o tratamento adequado para diminuir o risco de uma nova crise. Veja os detalhes com o repórter Alberto Gaspar. O susto foi grande, no meio do trânsito. Seu Ciro estava dirigindo quando passou mal. Uma dor do peito muito grande, um enjoo terrível, certo? E um cansaço que parecia que eu estava com um peso nas costas, um saco nas costas, um cansaço muito grande. No pronto-socorro, o diagnóstico: artérias entupidas no coração. Ele foi tratado e agora toma 4 medicamentos, alguns para a vida toda. Muito bem atendido, muito bem medicado. Eu tive sorte que fui na hora certa no hospital certo. Um estudo apresentado neste Congresso de Cardiologia em São Paulo mostra que nem sempre é assim. Segundo ele, o uso de alguns medicamentos hoje considerados básicos no tratamento de problemas cardíacos ainda está abaixo do ideal. A Sociedade Paulista de Cardiologia coletou e analisou os registros de atendimento de mais de 1.000 pacientes em 71 hospitais públicos e privados de todo o país. Nas primeiras 24 horas depois da internação por infarto e no momento da alta.
constatou, por exemplo, que ao voltarem para casa, 14% não receberam prescrição de ácido acetil salicílico e 50% de clopidogrel. São medicamentos inibidores da formação de coágulos que obstruem as artérias. É um medicamento super comum, né? Super comum, super barato. Todo mundo pode tomar. O mais provável é que seja realmente desinformação daquele profissional que está dando alta para o paciente. O estudo também mostrou desigualdades regionais. No Nordeste, 66% dos pacientes não receberam receita de clopidogrel, contra 43% do Sul. No Norte, a ausência de ácido acetil salicílico chegou a 25% das receitas. No Sul, 9%. Doenças do coração causam a morte de 100 mil brasileiros por ano. A maioria morre de infarto. Daqui a pouco, índios e fazendeiros não entram em acordo sobre as invasões de terras em Mato Grosso do Sul. E os terenas permanecem na fazenda Buriti, em Sidrolândia. Terminou sem acordo a reunião entre índios e fazendeiros em Mato Grosso do Sul. Os índios terenas aceitaram uma trégua nas invasões de terra, mas disseram que não vão sair da fazenda Buriti. Foram 7 horas de reunião no Tribunal de Justiça. No plenário, a cena em comum. Índios vestidos como guerreiros, fazendeiros, desembargadores e o representante do Conselho Nacional de Justiça. Em pauta, a violência na disputa de terras no Estado. Nós estamos com um verdadeiro impasse sobre esse primeiro ponto que foi acordado, que é a forma como que vai acontecer essa cessação das hostilidades dos dois lados. Nós não conseguimos chegar a um acordo nesse ponto, que seria o ponto mais importante, infelizmente. Os índios aceitaram uma trégua. Nós vamos permanecer na área e nós não vamos avançar. Durante os 15 dias nós fizemos esse compromisso com a Justiça. As lideranças indígenas também pediram ajuda ao Conselho Nacional de Justiça para que eles se encontrem com a presidente Dilma. Eles também querem que as ações na Justiça sejam analisadas com mais rapidez. Uma nova reunião foi marcada para o dia 24 de junho. Acho que chegou o momento de se acabar com essa tentativa de cada lado impor a sua vontade. Estamos aqui para tentar chegar a um documento único com o relatório da situação, com a exposição da situação, a demonstração da situação e o apontamento de soluções. Cerca de 1.000 índios terenas estão acampados na fazenda Buriti, em Sidrolândia. A invasão aconteceu um dia depois da reintegração de posse, na quinta-feira. Houve confronto com a polícia e um índio morreu. Essa imagem, gravada pelas lideranças indígenas, mostra Osiel Gabriel caído no chão, ainda com vida. Calma. Ele foi levado pelos índios para o hospital de Sidrolândia. O laudo do hospital revela que ele foi atingido por um tiro no abdômen. Nós precisamos de mais detalhes, uma perícia detalhada, minucioso, para achar o culpado, o assassino que fez isso com o meu irmão. A pedido do Ministério Público Federal, 2 peritos, um de Porto Alegre e outro de Brasília, foram chamados a Campo Grande. Estão nesse momento no Instituto Médico Legal fazendo a autópsia no corpo. A perícia vai apurar qual calibre da arma usada no disparo e tentar descobrir quem atirou no indígena. A Polícia Federal já anunciou que irá investigar possíveis excessos durante a reintegração de posse. Houve uma diretriz muito firme da presidenta para que nós apurássemos a violência que se verifica. No Brasil, ninguém está acima da lei. Todos estão submetidos a ela e, portanto, quem praticar atos de violência será punido. A fazenda Buriti está em uma área reivindicada pelos índios há 13 anos. Em 2010, o Ministério da Justiça declarou a região como de posse permanente dos índios terenas. Mas em junho do ano passado, a Justiça Federal reconheceu que a área é dos fazendeiros. Em nota publicada ontem, a FUNAI lamentou a morte do índio Osiel Gabriel durante a reintegração de posse da fazenda Buriti e disse que está atuando no acompanhamento e defesa dos indígenas envolvidos no episódio. A falta de demarcação aumenta as chances de conflitos entre indígenas e fazendeiros. Veja na reportagem de Zileide Silva. Resistência à reintegração de posse é uma das causas da tensão dos conflitos em terras indígenas. E o jornal o Globo mostrou hoje que em todo o país, segundo o Conselho Indigenista Missionário, há riscos reais de conflito, como o de Sidrolândia, em pelo menos 55 terras que são reivindicadas por povos indígenas e disputadas por eles, proprietários rurais, madeireiros, poceiros, garimpeiros e outros não índios.
Para o CIMI, que é ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, há apenas uma solução. Quando se demarcam em terra indígena, o problema se resolve, o conflito é resolvido. Mas o próprio CIMI e o governo reconhecem que o processo de demarcação é demorado. Recursos à justiça são comuns e arrastam os processos por décadas. O que vale hoje para a demarcação de terras indígenas está na Constituição. São reconhecidos aos índios os direitos sobre terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las. E esse direito constitucional está em discussão. Pode mudar. Uma proposta de emenda constitucional apresentada por um então deputado no ano 2000 tira do Executivo e passa para o Legislativo a decisão final sobre a demarcação. Para esse antropólogo, essa possibilidade ajudou muito a aumentar a tensão em terras indígenas. Os índios entendem que estão vivendo a última batalha em torno da destinação das terras públicas no Brasil, entre as quais estão as terras indígenas. A Confederação Nacional da Agricultura quer que o governo pare, suspenda as demarcações, até que o Supremo Tribunal Federal estabeleça o regime jurídico de demarcações de terras indígenas no país. Nós não sabemos qual é o critério técnico-científico que está sendo adotado. Quando a FUNAI vai e faz essa identificação, demarca uma área realmente muito grande e nós não temos acesso ao estudo, ao que foi feito, ao critério, que é extremamente subjetivo. Daí a necessidade de se ouvir tantas outras instituições. O ministro da Justiça participou ontem de uma reunião com a presidente Dilma Rousseff para discutir o que houve em Sidrolândia. Ele concorda que a decisão do Supremo vai dar um parâmetro definitivo para as demarcações e disse que o processo de demarcação precisa mudar. Segundo ele, será aperfeiçoado. Precisamos ter segurança na afirmação que uma terra é indígena ou que não é indígena, com garantia do direito de defesa, com a garantia de pronunciamento de especialistas, é que deve embasar, ao final, um processo de demarcação seguro e que o mais possível evite a judicialização que perpetuará esse conflito através do tempo. Procurada, a FUNAI não se manifestou sobre as críticas do representante da CNA. Morreu hoje aos 78 anos, em Brasília, o ex-professor da UNB, José Walter Bautista Vidal. Ele foi um dos idealizadores do Proálcool, o programa criado pelo governo na década de 70 para diminuir a dependência do petróleo. Tinha Alzheimer e estava internado havia quase um mês no Hospital Santa Luzia, em Brasília. E daqui a pouco o Santuário de Aparecida prepara uma capela especial para receber o Papa Francisco. Testes confirmam presença de veneno em carta endereçada ao presidente Obama. Protestos contra o governo se espalham na Turquia. Protestos violentos foram registrados hoje na Turquia pelo segundo dia seguido. As manifestações começaram por causa do projeto de reforma de um parque em Istambul, que inclui o corte de árvores para aliviar o trânsito. Mas logo se transformaram num movimento contra o governo do primeiro-ministro Recep Erdogan e se espalharam para outras cidades, inclusive a capital, Ankara. A polícia usou gás lacrimogênio e jatos de água para conter a multidão. Quase 80 pessoas ficaram feridas e mais de 900 foram presas. O governo americano expressou preocupação pelo modo com que as autoridades turcas estão lidando com os protestos. Na Alemanha, protestos contra as políticas de austeridade levaram milhares de pessoas às ruas de Frankfurt, a capital financeira do país. A manifestação reuniu 7.000 pessoas, de acordo com a polícia, e começou pacífica, mas terminou em violência quando um grupo passou a jogar pedras e bombas de fumaça contra os policiais, que responderam lançando spray de pimenta. Várias pessoas foram presas. A Polícia Federal Americana confirmou a presença do veneno ricina em uma carta enviada ao presidente Barack Obama. Foi interceptada na última quinta-feira. Outras 2 cartas, também contaminadas com a substância, foram endereçadas ao prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e ao presidente de uma organização que defende o controle de venda de armas de fogo nos Estados Unidos. O FBI suspeita que as cartas tenham sido enviadas pela mesma pessoa. Uma investigação especial sobre a falta de planejamento e o desperdício de dinheiro público nos aeroportos brasileiros é o destaque do Fantástico amanhã. Por que os nossos aeroportos são tão ineficientes? Os nossos repórteres percorreram o país e encontraram suspeitas de superfaturamento e obras mal feitas. Até a autoridade responsável pela aviação civil reconhece. Hoje você não tem um aeroporto no Brasil dando conta do recado.
Amanhã o Show da Vida vai apresentar uma raridade. Você vai conhecer um Neymar surpreendente, numa entrevista que permaneceu inédita por 9 anos. Qual é o seu ponto forte jogando bola? Os dribles. As imagens seriam parte de um documentário que nunca chegou a ser lançado e vem a público agora. O Neymar tinha 12 aninhos, estava começando a jogar nas categorias de base do Santos. E você sabe para que time ele torcia quando era criança? E você torce para que time? O Fantástico destaca também o depoimento corajoso de Oscar Schmidt, nosso ídolo máximo do basquete. Oscar está se tratando de um câncer no cérebro, sem perder o otimismo. Eu sempre esse bom humor. Não consigo deixar de ter. Vamos falar do drama do cantor Dominguinhos, que vem lutando pela vida desde o início do ano. E a emocionante volta para casa de uma sobrevivente do incêndio na Boate Kiss. Cristina foi recebida com festa na cidade gaúcha de Casca, depois de 4 meses no hospital. É fantástico. É amanhã. O Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo, reservou uma capela especial para receber o Papa Francisco. Ele chega ao Brasil no mês que vem para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Santuário Nacional de Aparecida. É aqui que o Papa Francisco terá o seu primeiro contato com os católicos brasileiros no dia 24 de julho. O Papa vai celebrar uma missa. Ainda não foi definido se será dentro da Basílica ou no pátio externo. Visitar Aparecida na sua primeira viagem ao país é um desejo pessoal do Papa, que é devoto de Maria. Antes de celebrar a missa, Papa Francisco vem para essa capela privada dentro da Basílica. Ela fica atrás do local onde os fiéis passam para ver a imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Poucas pessoas têm acesso a esse lugar. Esta capela é como uma caixa forte que guarda o bem maior deste santuário, que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nós queremos que seja mesmo um espaço muito reservado para um pequeno número quando passa por aqui. A sala permanece trancada a maior parte do tempo. O nicho onde fica a imagem é comandado por controle remoto. Quando acionado, a base gira e revela a santa encontrada em 1717 no Rio Paraíba. É um momento raro. A Capela dos Santos Apóstolos foi preparada para receber o Papa Bento XVI em 2007, mas ele não passou por aqui. O espaço será inaugurado pelo Papa Francisco. Já o altar foi consagrado pelo Papa João Paulo II e foi trazido da nave central da Basílica para a capela. Selma, auxiliar de serviços gerais, é uma das poucas pessoas que podem entrar no recinto. Uma vez por semana, ela limpa o local. A gente se sente emocionado, muito, que é uma capela reservada, né? Então, muito emocionante. E você fica pertinho da imagem? Todo final de semana vem limpar aqui. Automóveis que marcaram época e que permanecem preservados graças à paixão dos donos estão em exposição no Encontro Nacional de Carros Antigos em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Eles resistiram ao tempo e à ferrugem, com formas, cores e o charme de época. Arte do início do século XX, esse Rolls Royce de 1927 veio de um museu e tem o desenho de uma carruagem. Esse carro foi do proprietário de um banco de Nova York. Ele é tão raro que só existem 2 no mundo. O Roadster italiano de 1919, feito sob encomenda, parece zero. Capricho do dono, que viaja em busca de peças para reposição. Procuro na Itália, que é um carro italiano, não encontro na Itália e eu fabrico um outro igualzinho. No maior encontro de carros antigos do Brasil, no interior de São Paulo, estão paixões mundiais, como o Cadillac. Nesse, o dono gastou R$180 mil para a reforma, o preço de 6 carros populares por um completão. Tudo de época, é ar-condicionado, direção hidráulica, ele tem rádio, ele tem relógio, tem ar quente, é um carro automático. Tudo que os carros modernos têm, ele já tinha em 1954. Sonho de consumo de tantas gerações, essas máquinas encantam pela conservação e pelo design. Esse é um Buick conversível ano 1933. Só 90 modelos como esse foram fabricados no mundo. A carroceria é toda em madeira com aço por fora. Aqui na parte traseira a gente tem uma grade, que é o maleiro, e também um assento extra, um pouquinho menor, mais apertado, e maldosamente chamado de o banco da sogra. Nós herdamos ele do meu avô. E ele ficou 40 anos parado e a gente vê desde então restaurando ele. Os mais jovens pegam carona nessa paixão. Aos 71 anos, seu Norberto trouxe os netos para deixar o carro brilhando. Sonha em dirigir um carro desse? Claro, se meu avô deixar.
Não tem dinheiro para comprar ele de mim. Por quê? Porque é muito amor, eu fiquei 30 anos procurando esse carro. Na feira de negócios, onde essas relíquias estão à venda, o carro mesmo precisando de reforma vale muito. O encontro também tem caminhões e triciclos gigantes, um setor só de calhambeques, atrações para curtir e matar a saudade. A gente rever os carros onde nós começamos a nossa vida, né? Aprendemos a dirigir, isso é uma coisa sensacional. No Rio, uma exposição do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado tem atraído uma multidão de fãs e curiosos a um dos cartões postais da cidade, o Jardim Botânico. Que mundo é este revelado por Sebastião Salgado? Dos extremos da Terra, ele trouxe a solidão das geleiras e dos desertos. A nossa essência mais primitiva, o fotógrafo foi buscar no coração da África. Isso que eu achei demais. Como é que ele conseguiu chegar nessas pessoas, né, nesse povo, nessas tribos? A exposição, que já passou por 3 países, também vai para São Paulo em setembro e depois para mais 5 capitais. Mas somente aqui, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma parte da mostra foi montada ao ar livre, entre as palmeiras imperiais. E vistas neste cenário, as fotos deixam o público ainda mais perto da natureza. A gente só vive para o trabalho e dentro de escritórios e internet. Isso, quando a gente consegue ver uma paisagem tão linda dessa, retratada em preto e branco, né? É fantástico. O fotógrafo rodou pelo mundo em locais de acesso muito difícil. Esse trabalho eu gastei 8 anos para fazer. Eu acho que você precisa de tempo para você aprender a ver, tempo para você compreender. Eu fiz uma caminhada na Sibéria de 47 dias com um grupo de nômades a menos 35, menos 45 graus. Pô, o cara conseguiu subir uma montanha dessa e ficar tirando essas fotos nesses lugares desertos. O que você acha dessas aventuras? Bem legais. Ver essas paisagens aí é meu sonho. Dá vontade da gente cuidar um pouco mais do nosso planeta, né? Não pode bobear, porque senão a gente vai acabar perdendo toda essa riqueza, né? Veja a seguir a seleção brasileira. E o primeiro treino no novo Maracanã. O Flamengo é o novo campeão brasileiro de basquete. A final foi hoje de manhã no Rio para um público de 16 mil pessoas. O Flamengo venceu Uberlândia por 77-70. Foi a segunda vez que o time venceu o NBB, a Liga de Basquete Brasileira. O técnico Luiz Felipe Scolari fez mistério sobre a escalação da seleção brasileira para o amistoso de amanhã contra a Inglaterra. Hoje à tarde, os 23 jogadores foram conhecer o novo Maracanã. Imagem só durante os 15 minutos finais, quando já acontecia a parte descontraída do treino. Felipão fez suspense sobre o trabalho feito com portões fechados. Nada de escalação. Time, amanhã. O que se sabe é que todos adoraram o novo Maracanã. 8 dos convocados nunca atuaram aqui por seus clubes. Significa jogar no estádio que eu mais sonhei jogar um dia. Será a 10ª vez que Filipão vai dirigir a seleção no Brasil. E a primeira vez aqui no Maracanã. De todo o grupo de jogadores, apenas 2 já tiveram o privilégio de vestir a camisa do Brasil aqui. O zagueiro Thiago Silva e o goleiro Júlio César. Minha última partida foi contra o Equador pelas eliminatórias da Copa de 2010, onde nós vencemos por 5-0. Goleada brasileira com direito a um dos dribles mais bonitos da história do estádio. O vai pra lá que eu vou pra cá de Robinho. Os ingleses, que também estiveram hoje no Maracanã, têm uma ótima lembrança da última vez que jogaram no estádio, em 84. Ganharam de 2-0 do Brasil com um golaço de John Barnes. Amanhã, tomara que a melhor impressão seja brasileira. Nós apresentarmos um bom futebol, nós poderemos estar começando a resgatar uma pequena imagem para nós na Copa das Confederações. A seleção brasileira, assim como o novo Maracanã, não está totalmente pronta. Mas assim como o Maracanã, a história desse time é tão rica que a cada novo recomeço deixa sempre a esperança de que vá se reencontrar com as vitórias e as grandes conquistas. E nenhum outro adversário poderia ser melhor do que a Inglaterra para essa nova arrancada. Os ingleses inventaram o futebol, são respeitados em todo o mundo, mas foi exatamente contra eles que a nossa seleção conseguiu
conseguiu sua última grande vitória em novembro de 2009. É isso mesmo, 3 anos e meio, de lá para cá, praticamente só desilusões. Então que venha a Inglaterra e que o Maracanã possa trazer força positiva ao time de Filipão. E o amistoso de amanhã vai ter uma estreia na transmissão da Globo. Céu azul, pão de açúcar, pelada no aterro. O aterro do Flamengo é o Maracanã das peladas no Rio. Em ambiente tão tradicional, um peladeiro confesso. Eu rodava o subúrbio todo atrás de pelada, a gente fazia time contra. Ronaldo foi lá tirar 1, 2, 3, 4, muitas fotos. Foi dar o pontapé inicial na final de um torneio de futebol amador. Essa é a vida dele, já há muitos anos, sempre cercado, sempre muito solicitado. Mas Ronaldo vai precisar de compenetração, de pelo menos 90 minutos de concentração. Ronaldo vai estrear como comentarista na TV Globo. Uma opinião para Brasil e Inglaterra? Eu vejo o Brasil como favorito. E na Copa das Confederações? Eu acho que a Espanha continua sendo uma grande favorita. Comentarista. Grandes jogadores ingleses realmente estão muito fortes, numa fase muito boa. No aterro, peladeiros realizados com a presença ilustre. É demais, eu sou muito fã dele. Maior artilheiro das Copas do Mundo, demais. Sim, artilheiro das Copas e pode botar no currículo. Comentarista e craque com alma de peladeiro. A Globo mostra Brasil e Inglaterra amanhã, a partir das 4 da tarde. E o jogo no Maracanã é o principal destaque do Esporte Espetacular deste domingo. Amanhã o Esporte Espetacular será ao vivo aqui do estádio do Maracanã, Brasil e Inglaterra. O reencontro da torcida brasileira com o maior templo do nosso futebol. Na série Origens, o personagem da vez é o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva. Eu olho para trás e vejo que o quanto eu sofri para estar aqui hoje. Não foi fácil para mim. A dupla dos sonhos do Barcelona, Messi e Neymar. Será que vai dar certo? Eu espero você logo depois do Alto Esporte. Até lá! E veja a seguir o Campeonato Brasileiro. Os gols do sábado nas séries A e B. Hora dos gols do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu a primeira na Série B. E o Vitória assumiu a liderança da Série A ao lado do Botafogo, mas com vantagem no saldo de gols. Em Salvador, o Vitória ganhou do Vasco por 2-0. O primeiro foi de Dinei, o segundo também. Vitória 2, Vasco 0. O Botafogo recebeu o Cruzeiro em Volta Redonda. Vitinho chutou e Lodeiro aproveitou o rebote. Anselmo Ramon acertou a trave, mas a bola voltou nas costas de Ramon e entrou. Lodeiro fez 2-1 de pênalti. Vitória do Botafogo. Em Joinville, o Atlético Paranaense empatou com o Flamengo. Ederson fez o primeiro e fez também o segundo gol do Atlético. Moreno descontou para o Flamengo. E Renato Abreu empatou o jogo, 2-2. Santos e Grêmio em Santos. Zé Roberto descobriu o Vargas sozinho para fazer o gol. William José conseguiu o empate. Santos 1, Grêmio 1. Em Goiânia, Goiás e Coritiba. Boa troca de passes do Coritiba e David fez o gol. No escanteio, a bola sobrou para Hugo empatar. Goiás 1, Coritiba 1. Na Série B, o Palmeiras perdeu para o América Mineiro em Itu. O gol foi de Nicão, 1-0 América. Bragantino e Guaratinguetá. Lincoln marcou aos 23 segundos de jogo. E Rafael Andrade aumentou. Bragantino 2, Guaratinguetá 0. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Aproveitem o domingo.